Olá a todos. Vamos entrar na nossa sétima aula e dando sequência àquele nosso raciocínio, criação de Estado, de criação da sociedade, criação de Estado. Agora escolhemos o Estado, os confrontos que os Estados devem ter, a personalidade jurídica do Estado. E agora nós vamos evoluir um pouquinho mais e vamos chegar num negocinho chamado democracia. Tá? Então, todos nós sabemos que havia um embate muito grande da burguesia com a monarquia e havia uma necessidade de participação dela, da burguesia, maior dentro do Estado. Então, o Estado democrático, como nós o conhecemos hoje, ele tem, não especificamente, mas ele tem suas raízes no século XVIII, né? Onde nós vamos ver a valorização dos direitos fundamentais da pessoa humana. Eu tomei o cuidado de trazer nos slides para vocês, né, que valores humanos, né, podem ser definidos como os princípios normais de ética que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação de sua consciência e da maneira como vivem e se relacionam em uma sociedade. Está vendo que eu já criei a sociedade, eu já estou num outro patamar. Tendo como pilastra, tá, a organização e o funcionamento do Estado, tendo em vista a proteção de referidos valores, desses valores. Então, a democracia, né, além de ser uma participação popular, é uma garantia do Estado de dar a nós essas não violação dos nossos direitos. Tá? E os objetivos do Estado democrático, tá, é o que nós chamamos de participação popular. Deve-se encontrar um equilíbrio, né, entre a ideia de Estado democrático e as exigências da vida contemporânea. Na aula passada, nós falamos de Estado ideal e Estado real. Né? Vimos a diferenciação de ambos, né? Uma pelo Delvecq e uma por Platão, né? Do Estado ideal por Platão e Estado real por Delvecq. E vimos que ali havia um embate, né? Como é que o Estado vai atender às necessidades de cada um de nós nessa mutação constante, né? Então, o Estado democrático também vem neste contexto, né, sendo também hoje exigido, né, que ele tenha uma atitude mais célere na resolução de seus problemas, tá certo? O Estado democrático pode definir como a noção de governo do povo, trazendo assim a ideia de Estado democrático. Se eu traduzir isso do grego antigo, eu não sei falar grego, mas podemos dizer que demos é igual a povo e kratos é o poder, então é o poder do povo. Isso que é uma democracia. Como o Estado democrático é uma garantia de direitos, surge aqui o que nós chamamos de Estado constitucional de direito. Por que Estado constitucional de direitos? Ou Estado constitucional democrático? Vocês vão achar alguns autores que vão nessas linhas. Isso significa que os nossos direitos fundamentais, direitos humanos, alguns direitos naturais, devem ser inseridos nas constituições e fazer com que os nossos governantes não só os respeitem, mas cumpram da sua melhor forma possível. Por isso que nós estamos num embate, nas necessidades constantes de celeridade do próprio Estado em resolver os problemas causados, tá certo? O Estado democrático surgiu na história, né, contra o absolutismo e a afirmação dos direitos naturais da pessoa humana. Então, aqueles que detinham o poder não queriam perder, obviamente. E aqueles que detinham os meios de produções, que vocês conhecem como burgueses, estavam cansados de serem explorados, cansados de sustentar uma classe que eles entendiam que não trabalhava. Como explicado na aula passada, eles queriam fazer uma modificação. E para fazer uma modificação, eles precisavam do povo. Isso é inerente em qualquer modificação. Eu já disse para vocês em aulas anteriores que eu vejo sinais de rupturas, né? Nossas instituições são declinadas
de que não estão bem, de que não funcionam. E esses sinais que estão passando para a população, tá? Estão passando para o povo de que precisa haver uma transformação. E por que ele pode transformar? Por que o povo pode transformar? Porque o povo vive num Estado democrático, num Estado onde ele tem uma participação. Tá? Mas tudo isso a gente vai confirmando, né, pelo menos para mim, né, de que no século XVIII, né, a classe burguesa entendia que os absolutistas estavam usurpando do Estado, né? E eles resolveram fazer uma revolução, né? E nós tivemos 3 grandes revoluções marcantes na história, nós vamos falar daqui a pouco, né? E para quê? Para derrubar os reis, derrubar o absolutismo, né? Então surge aí a necessidade de garantir esses direitos que eles entendiam que estavam sendo violados. E o direito natural é uma ideia universal de justiça. É o conjunto de normas e direitos que já nascem incorporados ao homem, como o próprio direito à vida. E nós temos 3 grandes revoluções que marcaram essa, por N outros fatores, mas marcaram a vida, a existência da democracia, tá? Que é a Revolução Inglesa, Revolução Americana e a própria Revolução Francesa. Tá? Eu pus em ordem cronológica, então estamos lá. Revolução Inglesa, né? Eu trouxe um tópico bem curtinho para que a gente possa discutir. Né? Ela estabelece limites ao poder absoluto do monarca e à influência do protestantismo. Então percebam que na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, me perdoem, ela não quer derrubar a monarquia, mas ela quer pôr limites ao poder monárquico. Tá? Então ele diz assim, como os homens são nascidos livres e iguais, devem exercer o poder na sua maioria pelo próprio poder legislativo. Então é aí que eu vejo que vem a consolidar o parlamento. Por que o parlamento? Na minha concepção, né, nos meus estudos, eu entendo que está gravado na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se é a lei que vai pôr regras para nós, então nós temos que ter a influência no parlamento, ou seja, nas casas legislativas. Então é aí que o poder deve ser mantido, que o poder democrático deve ser exercido mais veementemente. Tá? Então a gente vê na Inglaterra um parlamento, né, onde há um primeiro-ministro, né, ainda existe a monarquia, que representa, só para a gente saber, representa o Estado. O parlamento, o primeiro-ministro, representa o governo. Então são eles que ditam as diretrizes do Estado. Então é o parlamento, né, a Casa de Leis, é que vai destinar as obrigações, sempre como Estado democrático de direito constitucional, sempre através de uma Constituição. Tá? Então, aí eles vão criar, em 1689, a chamada Declaração de Direitos, também conhecido de forma estatutária como Bill of Rights. Né? Foi um documento elaborado pela Convention Parlamentar. Bonito meu inglês, hein? Bom, saindo da Revolução Inglesa, vamos para a Revolução Americana. Todo mundo sabe, e vocês também muito melhor do que eu, que a Revolução Americana, elas são de colonos que eram ingleses que foram para os Estados Unidos, para a Terra Nova. Mas a monarquia não foi junto. Não existia ali uma família real. Então a ideia deles era um pouquinho diferente. Então estava lá, né? Declaração de Independência. Consta na Declaração de Independência dos Estados Unidos o seguinte: consideramos verdades evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que para proteger tais direitos, são instituídos os governos entre homens, emanando seus justos poderes,
dos consentimentos dos governados, que sempre que uma forma de governo se torna destrutiva a direito do povo, é direito do povo alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, fundamentando em princípios e organizando seus poderes de forma que lhe parecer mais capaz de proporcionar segurança e felicidade. Lembra que eu falei para vocês que Platão buscava o bem do homem. Qual bem? O bem espiritual, o desenvolvimento do homem espiritualmente. Então, o intelecto. Aqui eu estou fazendo a mesma situação. Eu estou garantindo a evolução do homem, tá? Direito à vida, à liberdade e a procura da felicidade. É a procura do intelecto dele, tá certo? Por fim, nós temos a chamada Revolução Francesa, né, que também vem consolidar o Estado democrático, tá? E traz um dos marcos da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que isso significa? É um documento culminante da Revolução Francesa que define os direitos individuais e coletivos dos homens como universais. Só que a França tem um problema diferente da Inglaterra e um problema diferente dos Estados Unidos. Só para vocês terem ciência, lá o Estado não se dava bem com a Igreja. Então havia um conflito muito grande, diferente dos Estados Unidos e um pouco diferente da própria Inglaterra. Com a Revolução Francesa, vem aí de novo, a democracia vem à tona, derrubando o que vocês conhecem como monarquia, tá? Os absolutismos. Então, resumindo a aula de hoje, né, para a gente explicar o que é uma democracia para vocês, já contamos a parte histórica, né? Supremacia vem lá, são 3 pontozinhos. Supremacia da vontade popular, que colocou o problema da participação popular no governo, suscitando acesas controvérsias e dando margens às mais variadas experiências, tanto no tocante à representatividade, quanto à extensão do direito do sufrágio e aos sistemas eleitorais e partidários. Segundo ponto que a democracia nos traz: preservação da liberdade, entendida como o poder de fazer tudo o que não incomodasse o próximo e como o poder se dispor de sua pessoa e de seus bens, sem qualquer interferência do Estado. Dispor de sua pessoa, tá, e de seus bens significa poder escolher o rumo que você desejar para a sua vida, sem que o Estado tenha interferência na educação, sem que o Estado tenha interferência na sua educação religiosa, sem essa interferência do Estado de falar que você pode ou não vender ou alienar o seu bem, salvo, obviamente, algumas restrições. E, por último, a democracia nos traz o que nós chamamos de igualdade de direitos, entendida como a proibição de distinção no gozo de direitos, sobretudo por motivos econômicos ou de discriminação entre classes sociais. Então nós demos hoje a partida da chamada democracia. A aula que vem, nós vamos falar da democracia direta, indireta, para que a gente comece a fechar esse ponto na qual nós adentramos já há algumas aulas. Muito obrigado a todos.